123 Web TV, a maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-matogrossense em destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais. Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua Web TV. www.123webtv.com.br. Bom dia, Dalila Barbosa, mais uma vez falando sobre direito de trânsito. Gente, nós estamos aí em uma série, né, de falas sobre direito. Nós estamos trazendo alguns dias alguns convidados para falar sobre áreas específicas, mas hoje eu quero falar especialmente sobre direito de trânsito, que é o meu forte, que é que eu amo, né? Esse aqui é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, é a lei que está em vigor. Né? Mais uma vez eu digo para vocês que o Código de Trânsito Brasileiro também deriva da Constituição. As leis e regras do Código de Trânsito Brasileiro não pode ultrapassar a Constituição, não pode haver nenhuma punição que é inconstitucional. Por isso, nos recursos de multas também é obrigatório ter o direito à defesa, né? E é aí onde a gente entra. Esse aqui é o nosso cenário bonitinho que nós trouxemos hoje, né? Para que vocês possam lembrar o momento de uma blitz, que é bastante interessante e importante. Eu vou hoje responder algumas perguntas, né, de algumas pessoas que questionam sobre o trânsito, né? É muito importante, antes de entrarmos nesse tema, nessa questão de responder aqui as perguntas das pessoas, é que eu sou advogada especialista em direito de trânsito, né, e trabalho contra o Detran muitas vezes, né, fazendo recurso de multa. Porém, o recado que eu tenho para vocês é o seguinte: trânsito é vida, né? Quem participa do trânsito? Todos nós. Ah, Dalila, mas eu não tenho CNH. Mas você participa do trânsito. Você participa do trânsito como pedestre, você participa como ciclista, né? Então, assim, tem alguns, acredito que tem algumas bicicletas motorizadas aí também que não exige CNH, participa do trânsito, né? E trânsito é vida, né? O veículo maior, ele tem a responsabilidade sobre o menor, né? Isso é até uma tese que nós, advogados de trânsito, às vezes buscamos algumas vezes, né? Quando estamos fazendo pedido de indenização por acidente de trânsito. Quem está com o veículo maior, no caso um caminhão, ele se responsabiliza por ter cuidado com aquele veículo menor. Então você que dirige um carro, você tem a responsabilidade de cuidar, ter um cuidado maior por aquelas pessoas que circulam de moto ou de bicicleta ou a pé. Quem está de caminhão tem a responsabilidade de ter um cuidado maior com as pessoas que estão de carro ou com um veículo menor que ele, até o pedestre, né? Então, assim, muito importante que trânsito é vida. Nenhum advogado defende atitude, né? Como as pessoas às vezes pensam que o advogado defende a atitude da pessoa. Não, nós não defendemos atitude, nós defendemos direito, nós queremos que as pessoas respondam por aquilo realmente que eles fizeram e não exacerbadamente. Porém, a nossa orientação é que se respeite as leis, né? É que as leis sejam respeitadas. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho aqui para responder uma pessoa me mandou aqui, me perguntou, me fez um questionamento, né, um pouco raso, mas era interessante, né? Falou assim: Dalila, existe algum tipo de infração de trânsito que não gera multa? Que não gera multa ou ponto? Não, gente, multa todos vão gerar. Se você cometeu uma infração no trânsito, todos vão gerar uma multa. O que a gente pode pedir no Detran, nós advogados podemos pedir no Detran, é que se for uma multa leve, que essa multa se transforme em uma advertência, né? Porém, existe algumas multas que não geram pontos, né? Porém, elas geram direto a suspensão da sua CNH, né? E quais são essas multas que, se você cometer, você vai gerar diretamente a suspensão da sua CNH, um processo de suspensão? É a multa por embriaguez no volante,
e a multa é por excesso de velocidade acima de 50%. Se você passar em um radar com a multa mais de 50%, ela já vai gerar direto uma suspensão da sua CNH. E se você for pego no trânsito alcoolizado também, ela gera direto a suspensão da sua CNH. Então ela não gera ponto, mas ela gera direto a suspensão da sua CNH. Então tem que ter um certo cuidado aí, né, para não vir a praticar esses dois tipos de multa, porque você não vai ter ponto, mas você vai ter direto a suspensão da sua CNH. Outra pergunta aqui, a pessoa me perguntou assim, qual a diferença de AIT e notificação de penalidade, né? Auto de infração de trânsito ou notificação de penalidade. Isso é muito interessante, porque assim, eu como advogado de trânsito, às vezes as pessoas me ligam e eles não conseguem explicar nem que em fase do processo eles estão, né? Ele fala, eu recebi aqui, tá, uma carta do Detran, tá, mas o que era essa carta? Era uma notificação de penalidade? Lá em cima tá escrito, né, o que nós chamamos de MP, né, a notificação de penalidade. Ou o AIT. O AIT, gente, é assim. Imagina que nessa viatura que você está vendo aqui na sua frente tem um policial, né, devidamente autorizado pelo Detran, e você foi parado, estava dirigindo Fusquinha amarela, né, e foi parado e estava lá, tinha lá um problema, né, no seu carro, ou pneu, ou coisa parecida. Digamos, pneu não, que é mais, geralmente eles apreendem o documento do carro, mas digamos lá que você estivesse alcoolizado, e você parou lá, o policial desceu do carro, ele faz um auto de infração de trânsito, né, que é o AIT, ele faz esse auto de infração de trânsito. Gente, esse documento é muito importante, tanto para nós advogados, quando nós vamos fazer a defesa do cliente. Esse documento, o AIT, ele é a peça fundamental para que nós possamos elaborar uma defesa bem elaborada, né? Então, assim, quando você for parado, se você for parado no trânsito, guarda esse documento, que ele é importante. Ele é o documento onde o policial escreve tudo que ele viu de você, o que aconteceu com você, se você assinou ou não, quais os sinais, no caso de embriaguez, quais os sinais de embriaguez que você tinha no momento, e depois eu vou falar sobre esses sinais de embriaguez também. E depois você vai guardar esse AIT com você. Geralmente não dobra bem dobradinho, tem gente que dobra bem dobradinho e guarda. Não faça isso, que você estraga o documento. Pode rasurar ali alguma coisa, né? Você guarda esse documento na sua casa. Daí, dentro de 30 dias depois dessa infração, o Detran tem que enviar para você a notificação da penalidade, tá? E ele tem 30 dias para enviar. Esses 30 dias é sob pena de nulidade. Se o Detran não enviar essa notificação de penalidade para você dentro de 30 dias, dá uma nulidade, você pode derrubar a multa por nulidade, porque o Detran não enviou essa notificação para você. Então, AIT é o que você recebe na hora, onde você está ali sendo autuado naquele momento. São infrações onde a pessoa é parada, né? E a notificação de penalidade, ela é enviada para sua casa dentro de 30 dias. Se o Detran não conseguir comprovar que dentro desses 30 dias ele enviou essa notificação de penalidade para você, essa multa, você pode pedir a nulidade dessa multa, tá? Então, assim, são duas coisas diferentes, mas as duas são muito importantes. O AIT, ele é o documento fundamental que a gente precisa. Aí, outra pergunta aqui, né? O rapaz perguntou pra mim o seguinte: eu fui parado no trânsito, né? Eu assinei o documento, o AIT, né? Eu assinei ele na frente do agente de trânsito, e aí ele já tá correndo meu prazo para defesa, né? O guarda lá falou que já tava correndo meu prazo para defesa. Eu já tenho que procurar um advogado fazer defesa. Esse ponto é muito importante, gente. Olha só. Quando você faz uma parada e você assina esse AIT, o seu prazo ainda não está correndo, se não tiver escrito no AIT que o prazo está correndo. Porque às vezes no AIT, na notificação, está escrito um prazo para você colocar a defesa. Aí sim, nesse caso, por isso que eu falo que o documento AIT é muito importante. Por quê? Porque é nele que está escrito tudo que você precisa, todas as informações que nós precisamos para fazer uma boa defesa. Então, na grande maioria dos autos de infração, não está escrito o prazo para defesa. O Detran tem que enviar uma notificação de penalidade para você, para o seu prazo, então, começar a correr para fazer uma defesa, tá? Agora, se no AIT estiver o prazo e que você assinou e que você está ciente, aí sim já começa a correr teu prazo,
para fazer defesa, tá? Então fica bem atento, não jogue fora, né, esse documento para você que está dirigindo, para você que é advogado, presta atenção nisso. Quando o seu cliente for te pedir para fazer um recurso de multa, olha bem lá, vê o que realmente está escrito, né? Porque se tiver escrito que ele tem tantos dias, daí sim. O que não acontece, gente. Eu, como advogado de trânsito, já trabalhando aqui na capital faz algum tempo, eu nunca peguei um AIT que tivesse o prazo. Geralmente o AIT é um auto de infração de trânsito que o agente leva para o Detran e que o Detran, a partir daí, tem 30 dias para enviar a notificação de penalidade, tá? Eu vou responder uma pergunta aqui, daí vou voltar nessa, porque tem outra informação aqui importante para passar para vocês sobre o motorista e a pessoa que cometeu a infração, e a pessoa que é o dono do veículo, da infração. Esse aqui é o nosso grande problema, digamos assim, né, nas multas que a gente recebe para fazer defesa. A pessoa me disse assim: Dalila, o veículo tá em meu nome, eu vendi esse veículo faz um tempo. Esse é o que a gente mais escuta, gente. Você, colega advogado, pessoal que tá aí, que trabalha com isso, dono de garagem, é o que mais a gente escuta. Eu vendi o veículo faz algum tempo, e eu vendi esse veículo para uma pessoa, que eu não lembro quem que era, não lembro o nome e tal. Simplesmente entreguei o veículo, preenchi o documento, entreguei para ele fazer a transferência. Ele não fez a transferência, eu não fiquei com nenhum dado dele. E aí esse carro está gerando multa no meu nome, né? E eu preciso tirar esse carro do meu nome, porque ele está gerando multa na minha CNH e porque ele está gerando imposto, porque você fica devendo para o governo do estado, né? Fica gerando imposto para o governo. E digamos de passagem, nós, advogados civilistas, sabemos que impossibilita muita coisa depois na vida da pessoa, né? Quando ele deve imposto para o governo. O que eu faço para me livrar desse carro, né? Então aí você tem dois caminhos, né? Um deles se você tem os dados dessa pessoa, você sabe quem é essa pessoa, aonde ela mora. Imagina que você tem lá o nome dele lá, ficou com você o nome dele, o CPF. Faça uma busca, contrate aí uma pessoa que tenha um site. Tem pessoas que têm um site de localização de pessoas que eles conseguem. E aí você conseguindo o endereço dessa pessoa, se você tem o CPF, você vai conseguir o endereço dessa pessoa. Aí você entra com a ação de obrigação de fazer e faça com que essa pessoa transfira esse carro do seu nome, tá? É uma ação de obrigação de fazer que você pode fazer no juizado. Você vai lá, entra com a ação de obrigação de fazer e pede para que o juiz obrigue ele a tirar esse carro do seu nome. Nesse caso, ele pode assumir as multas que ele já fez, né? Porque daí você vai conseguir comprovar que esse carro estava com ele no momento das multas e ele vai conseguir transferir essas multas para o nome dele. Agora vamos para a segunda parte, que é um pouco mais complicada. Dalila, eu não sei com quem que esse carro tá. Eu vendi esse carro, a pessoa até deixou uma cópia do documento comigo, eu não conhecia a pessoa, não sei o nome, não sei RG, não sei CPF, não sei o endereço, não conheço mais ninguém que conhece ele, e já faz uns 10 anos e esse carro tá gerando IPVA no meu nome, tá gerando imposto, tá gerando multa, né? E eu não consigo, como que eu faço? Gente, aí nós temos que entrar com uma ação pedindo explicando para o juiz que esse carro não é mais seu. O Código Civil brasileiro nos apoia nisso, né? Que é uma forma de perda da propriedade, né? É uma forma que o Código Civil brasileiro nos diz que é uma forma de perder a propriedade. Você vai fazer uma ação negativa de propriedade desse bem, né? Pedir para o juiz, explicar isso para o juiz. Antes disso, você vai ir no cartório de registro civil, você vai fazer uma declaração pública, né? Com a fé pública na frente do cartorário, que você está dizendo que esse automóvel não te pertence mais, ou essa moto, ou esse caminhão não te pertence mais, que você vendeu, que ele está com outra pessoa que você desconhece a localização. Quando você tiver com esse documento na sua mão, você vai procurar um advogado e vai fazer essa ação, que pode ser feita no juizado. É uma ação negativa de propriedade, né? E quem que é o polo passivo dessa ação? O Detran, né? E aí se vai discutir essa ação, né? Nós já temos muitas jurisprudências favoráveis, né? E é muito bacana. Gente, é bem interessante para vocês, assim, discutir direito, sabe? Porque, assim, o que a gente tem visto de pessoas sofrendo sanção do Estado, né? Perder CNH. E não adianta você perder seu CNH agora por causa desse carro, depois você fazer outra, porque a outra vai começar a ter multa de novo, porque o carro continua rodando no seu nome. Então, assim, discutir direito, debater direito é muito importante por isso. Porque você vai aprender como se comportar na sociedade para que você preserve o
os seus direitos e preserve os direitos de outro, né? Aí depois que sentenciar, que o juiz pedir pro Detran tirar esse carro do seu nome, aí o Detran que vai ter problema para descobrir com quem que esse carro tá. Já não é mais seu problema. Tá, aí nós voltamos lá, quando eu disse para você da notificação da notificação de penalidade, que é o segundo documento que o Detran manda para você, nós temos uma peculiaridade, tá? Nas multas, gente, nas multas que existe parada, que é o caso aqui do nosso carrinho, né? Ele tá aqui parado e ele tá fazendo aqui, checando os motoristas, né? Imagina que esse motorista aqui, desse Fusquinha azul, ele esteja dirigindo esse carro, mas esse carro não é dele. Ele tá dirigindo só e ele cometeu uma infração, né? Aí ele é parado no trânsito, né? E aí identificou esse condutor, né? Nós sabemos que esse condutor aqui é o seu Zezinho, né? Ele estava dirigindo, apresentou a documentação dele. Só que o dono do carro é outra pessoa. Não é o seu Zezinho, é outra pessoa, né? Digamos lá que é o Jonas. O Jonas é o dono do carro, o seu Zezinho, ele estava dirigindo. O que acontece? Na grande maioria das vezes, né? O Detran, quando ele recebe esse AIT lá, ele vai mandar a notificação de penalidade para um desses motoristas, ou para o dono do carro, ou ele vai mandar direto para o cara que estava dirigindo. E aí tem uma nulidade. E é aí onde o Detran erra, e é aí onde a gente entra e a gente pode requerer uma nulidade e derrubar uma multa dessa. Por quê? Porque os dois têm que ser penalizados, tá? Os dois têm que ser notificados. Os dois têm que ser notificados. Os dois têm que ser notificados, né? O CONTRAN disse que a notificação de penalidade, ela tem que ser enviada para os dois. Por quê? Porque nós estamos baixo da Constituição. Ninguém pode ser punido sem o devido processo legal. E é justo que o dono do carro, porque olha, a multa é do dono do carro, tá? Os pontos vai para a CNH do seu Zezinho, mas a multa vai para o dono do carro. Então, os dois têm que ser notificados. Por quê? Porque esse aqui, que é o dono do carro, vai pagar a multa, e esse aqui, quem estava dirigindo, vai ficar com os pontos. Então, os dois têm que ser penalizados. Por quê? Porque a Constituição diz que ninguém pode ser penalizado sem o devido processo legal. E o que acontece? Geralmente, o que o Detran faz? O Detran envia a carta de notificação para um ou para o outro. Ele não envia para os dois. Aí quando ele envia, né, a pessoa pode ou não fazer uma defesa, né, a pessoa que estava dirigindo não vai poder indicar condutor, porque era ele que estava dirigindo, o agente viu que foi ele, né, o dono do carro, simplesmente o que ele vai ter que fazer é pagar a multa, porque a multa existiu, ele vai ter que pagar a multa, e aí entra você como advogado, né, você procura o advogado para quê? Para o advogado falar assim, olha Detran, você está errado, porque você tinha 30 dias para enviar a notificação de penalidade, depois que ele foi parado. Você não cumpriu o seu prazo. Dentro de 30 dias, você enviou a notificação de penalidade só para o dono do carro. Você não enviou a notificação de penalidade para o motorista. Ou você enviou só para o motorista, não enviou. E o CONTRAN diz que tem que enviar para os dois. Tá? Então, assim, tem que haver sim a dupla notificação sobre pena de ser a multa nula, tá? E aí, Dalila, isso é administrativo? Tem duas formas de você fazer isso. Você vai fazer o recurso e você vai alegar isso no recurso, né? Você pode fazer uma autotutela, que é um pedido para o próprio, que não é um recurso. A autotutela é um pedido por escrito que você faz direto para a assessoria jurídica do Detran, explicando isso e pedindo para ser arquivado esse processo, porque ele já é nulo de pleno direito, porque o Detran perdeu o prazo, ele fez uma coisa de forma equivocada. Ou você pode entrar no juizado judicialmente e pedir para essa multa ser arquivada por essa penalidade que aconteceu. Por quê? Um dos dois ficou no prejuízo. Se ele enviou só para o dono do carro, só para esse aqui que é o dono do carro, esse aqui não foi notificado para fazer a defesa dele, para explicar por que ele estava cometendo aquela suposta infração. Se ele enviou só para esse aqui para dizer por que, esse aqui também não teve prazo para explicar por que ele não deveria pagar a multa, porque ele poderia explicar o motivo, ou poderia também fazer parte dessa defesa e dizer, olha, eu não vou pagar essa multa por isso, por isso. Gente, é muito importante entender isso. Quando você é parado no trânsito, e você está como motorista e o carro é de outra pessoa,
São duas situações. A multa, quem paga é o dono do carro. Os pontos vão para quem estava efetivamente dirigindo. Portanto, a notificação de penalidade tem que ser enviada para as duas pessoas, tá? Não pode ser enviado só para um ou só para o outro, sob pena de nulidade, porque fere a Constituição, tá? Bafômetro, né? Essa é a nossa queridinha, né? O bafômetro é nosso queridinho. Dalila, eu sou obrigada a fazer o teste do bafômetro? Não, você não é obrigada a fazer o teste do bafômetro. O teste do bafômetro é opcional, porém você tem que ter ideia das coisas que pode acontecer com você se você não fizer o teste do bafômetro, ou se você fizer o teste do bafômetro, né? Olha só, eu não fiz o teste do bafômetro. Imagina que, você não é obrigado a fazer o teste do bafômetro porque você não é obrigado a produzir prova contra você. Ah, tá na Constituição Federal? Não, não tá na Constituição Federal. A Constituição Federal não diz isso. Mas o Pacto de São José da Costa Rica disse. E nós somos signatários do pacto. Então nós temos que acolher porque nós somos signatários do pacto. Então nós não podemos produzir prova contra nós mesmos. Se nossos acusadores quiser, que descubra, né? Eu não sou obrigada a mostrar. Porém, eu não sou obrigada a soprar o bafômetro. Então, assim, se você soprar o bafômetro e você tiver embriagado, constar no bafômetro que você está embriagado, você já sai dali preso, tá? O policial vai dar o carro para alguém levar e você sai dali preso, depois você vai, né, lá na delegacia tem um trâmite da delegacia, que não é nosso mérito agora. Tá, agora eu não quero soprar o bafômetro. Aí o que o agente de trânsito vai fazer? O agente de trânsito, ele vai pedir alguém para levar o carro, né? Gente, é muito importante. Se o agente de trânsito pedir para alguém vir buscar o carro, ele tem que fazer o bafômetro na pessoa que veio buscar o carro. Tá? A pessoa que veio buscar o carro, imagina que eu, Dalila, vou lá buscar o carro num lugar onde um amigo meu caiu no bafômetro. Numa blitz, né? Da lei seca. Aí eu chego lá e falo, olha pro guarda, olha, eu vim buscar o carro dele. Ele vai falar, a senhora vai fazer o teste do bafômetro, que eu vou ter que liberar o carro para a senhora. Beleza. E isso, gente, é uma atitude de muita responsabilidade do agente de trânsito. Por quê? O agente de trânsito, na dúvida se a pessoa está embriagada ou não, ele tem a obrigação de fazer o teste do bafômetro para que o carro não saia dali sendo conduzido por uma pessoa embriagada, que pode vir a causar um dano, né? Matar alguém no trânsito, se matar, né? Bater, se matar e matar alguém. Então, assim, isso aí é uma coisa que tem que ser respeitada. Fui lá buscar o carro do meu amigo, olha, eu vim buscar o carro do meu amigo, tal, beleza, vamos fazer o teste do bafômetro. E o etilômetro, aquele aparelho utilizado para fazer o teste do bafômetro, ele tem que estar devidamente indicado no AIT, tá? É outra nulidade. Se a marca, o número de série do bafômetro não for escrito no AIT, essa multa também é nula. Por quê? Porque ele poderia não ter o bafômetro ali. Por que ele não colocou o número do bafômetro no AIT? Porque ele poderia não ter o bafômetro ali. Então, essa multa é nula. Então, assim, por isso que eu disse para vocês lá no início que o AIT, o auto de infração de trânsito, que é gerado ali na hora que você é parado, na blitz da lei seca, ele é muito importante para a defesa. Por quê? Porque é ali onde o agente de trânsito vai colocar todas as informações sobre você. Ele vai colocar se você fez o bafômetro, se você não fez. Ele vai colocar quem veio tirar o carro, se fez o bafômetro. E tudo isso aí pode dar uma nulidade. Se você fez o bafômetro, tem que estar o número do etilômetro que foi usado, certinho, número de série, para quê? Para que nós, advogados, possamos consultar no Inmetro se esse bafômetro estava válido, se ele poderia ser usado. Porque se ele não estava válido, se ele não foi aprovado, a multa é nula, né? E o motorista que levou o carro do local também, ele tem que fazer o bafômetro para sair dali, o agente sabendo que ele não está embriagado, mas o número do bafômetro tem que estar. Outra complemento para essa pergunta é o seguinte: fiz o teste do bafômetro, né? Fiz o teste do bafômetro, constou ali que eu não fiz o teste do bafômetro, né? Saí dali, falei que eu não queria fazer o teste do bafômetro. O agente de trânsito, ele tem que colocar quais sinais de embriaguez você tinha, para poder ele dizer, olha, ele estava bêbado. Porque o agente de trânsito, ele tem fé pública, mas ele tem que se fundamentar. Né? Não é porque ele tem fé pública que pode ser de qualquer jeito, ele tem que se fundamentar. Então, quais são os sinais de embriaguez, né? A pessoa falante, tá muito falante, ele não consegue se manter de pé, olhos vermelhos, odor de álcool, né? Então, são os sinais de embriaguez, beleza. Aí o guarda, quando ele vai
fazer o AIT, ele vai colocar assim, olha, eu estou fazendo o AIT, estou enquadrando ele no artigo 65A, porque ele estava embriagado. E eu estou dizendo que ele estava embriagado porque ele estava falante. Ele colocou um sinal. Porque ele estava falante. Isso acontece muito. Que a gente mais pega. Porque ele estava falante ou simplesmente não estava conseguindo se manter de pé. Simplesmente, ele colocou lá, não estava se mantendo de pé, pá, colocou certo. Aí, quando você pega esse AIT, ele já é nulo de pleno direito. Por quê? Porque aqui tem uma o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele vem e complementa o Código de Trânsito, né? Esse é o nosso código bom e velho Código de Trânsito, que aqui tem todas as leis. Só que vem o CONTRAN aqui e ele regulamenta, ele coloca algumas regras que não tinha aqui. Sabe? Ele diz algumas coisas. Por quê? Porque coisas novas vão acontecendo e o CONTRAN, né, vai ter que complementar. E o que o CONTRAN diz, inclusive eu estou aqui com a ficha técnica, né? Vocês podem procurar no Google de vocês aí, Conselho Nacional de Trânsito, Manual Brasileiro de Fiscalização, né? Ele tem aqui a ficha de fiscalização. E o que a ficha de fiscalização diz aqui, gente? Isso é poético, sabe? Isso é poético, é maravilhoso, né? Eu me divirto sozinha lendo, porque eu acho poético. Ele diz assim, ó, quando não autuar, né? É uma orientação que o CONTRAN está dando para o agente de trânsito. Agente de trânsito, quando você não deve autuar. Aí ele vem e diz assim: quando não apresentar sinais de embriaguez ou apresentar um só sinal de alteração. Então, não. Ele estava falante, ele não tinha odor de álcool, ele estava se mantendo de pé, tudo certinho e tal, mas ele estava falante. Tá, mas eu também sou falante. E eu dirijo todo dia e não vou bater o carro. Não tô embriagada, não bebo. E eu sou falante. Um radialista, por exemplo, um jornalista, né, um advogado que fala demais, ele pode estar falando demais porque ele é a profissão dele, porque ele é falante, porque ele é oral, é que nem eu sou falante. Muitas pessoas aí, pela própria profissão ou pela própria personalidade, ele é falante. E eu não posso ser autuada numa multa de trânsito por causa da minha personalidade, porque eu sou falante. Eu falo com todo mundo, com agente de trânsito, parou, eu tô falando. E isso não quer dizer que eu tô embriagada. Então, assim, aqui, gente, é uma orientação do CONTRAN, tá? Então, assim, quando pasmem vocês, eu já tive AIT, que o agente de trânsito, com todo respeito, né, eu tenho um respeito muito grande dos agentes de trânsito, porque fazem um trabalho muito importante de fiscalização e controle, né, dos acidentes de trânsito, porque se não fosse o agente aí, muitos mais acidentes aconteceria. Mas eu tenho uns assim que realmente eles ultrapassam, né, eu tive alguns, né, mas o último que eu tive, ele autuou o meu cliente por estar dirigindo sob efeito de álcool, e ele colocou embaixo assim, ó, não apresentava sinais de embriaguez. O CONTRAN diz que tem que apresentar que tem que apresentar mais de uma. Uma ainda não pode autuar. Tá escrito aqui, ó, uma não pode autuar, né? Se tiver duas, aí eu posso autuar. O agente pode autuar se tiver duas. Uma não pode. Ele autuou, tinha zero. Não tinha nenhum sinal de embriaguez e ele autuou. Então, é uma autuação que já nasceu nula. Então, tipo assim, fui parado no trânsito da lei seca. Falou assim, quer fazer o teste do bafômetro? Eu falo, não vou fazer o teste do bafômetro. Ele fala, então tá, então você não vai levar o carro, liga pra alguém vir buscar. Aí vem alguém lá, faz o teste do bafômetro e leva o meu carro. Ele pode me autuar? Não, se você não tiver sinal de embriaguez, não. Ele pode dizer assim, não, você não vai, mas ele não pode te autuar, você não pode responder e ter a sua CNH suspensa se você não tinha sinais de embriaguez. Ele tem que dizer qual sinal de embriaguez que você tinha. Você estava falante, estava com olhos vermelhos, não podia se manter de pé, estava com odor de álcool, tudo isso ele pode colocar lá, um desses 5 sinais. Porém, ele não pode te autuar e dizer assim, ó, ele não tinha sinais de embriaguez ou ele estava falante, ou ele tinha odor de álcool, porque ele pode estar com um cheiro de álcool por outro motivo. Pode ter comido um bombom que tinha álcool, né, que a gente sabe que tem, ou alguma sobremesa, né, ou simplesmente na época na época da pandemia, eu tive uma amiga minha que quase foi autuada porque tinha acabado de passar álcool nas mãos, tava cheirando álcool, mas é porque ela tava passando álcool na mão, por causa da pandemia. Então, assim, tem que prestar muita atenção nisso para que vocês não fiquem suspensos. E por que eu falo para vocês cuidar para não ficar suspenso, gente? Porque, olha só, a suspensão, ela tem consequências. Tá? Você vai ficar suspenso lá, digamos que 12 meses, que é o prazo máximo da suspensão, ou 2 meses, depende de quanto o Detran mandar você ficar suspenso.
Quando você ficar suspenso, você não pode dirigir. Tá? Eu tô suspensa do meu direito de dirigir, 12 meses, eu não posso dirigir. Se a fiscalização te pegar dirigindo nesse tempo que você está suspenso, você pode ter sua carteira cancelada, cassada, tá? Então, assim, não é brincadeira. Então, presta atenção. Outra informação importante que eu vou dar para vocês é o seguinte: o Detran, ele expede a notificação de penalidade, né, para você fazer uma defesa. Depois ele expede de novo. Depois, quando ele publica no Diário Oficial que você pode estar suspenso, você tem mais um prazo. Mesmo que você perder prazo para fazer a sua defesa prévia, né, que é para o próprio Detran, você ainda pode fazer um outro recurso, ainda vai direto o recurso para o Jari e depois para o CONTRAN. Se você perder uma fase, você pode ir para outra, não tem problema. Ah, eu perdi a defesa prévia, eu posso fazer recurso para o Jari? Deve. Tá? Eu perdi o prazo para fazer defesa pro Detran, mas ainda posso fazer defesa pro Jari. Pode fazer e deve. Depois ainda tem a última, né? Que é o nosso último recurso pro CONTRAN. Tem, gente, como fazer. Então não deixe sua CNH ser suspensa. Por quê? Porque o Detran não vai na sua casa pegar a CNH. Até porque a maioria dela agora é digital. Então eles não vão lá pagar a sua CNH digital ou tomar a sua CNH. Simplesmente ele diz assim: a partir de hoje você está suspenso para dirigir. Publicou no Diário Oficial, deu o prazo, você começa a cumprir sua suspensão e nem você sabe que você está cumprindo sua suspensão. Quando você pensa que não, você está cumprindo a suspensão. Aí você vai pro trânsito, chega lá, você é pego dirigindo, aí você tem sua carteira cassada. Aí você tem que fazer de novo. Agora, se você cumprir sua suspensão certinho, cumpre o período de suspensão certinho, aí quando terminar o processo de suspensão, você vai lá, faz um cursinho de reciclagem no Detran, e aí você vai e pega, faz o testezinho, faz o cursinho, aí faz o testezinho escrito, pega o seu CNH de volta com toda a dignidade, mas não faça nada errado, porque é perigoso depois você ter problema, né? E se acontecer um acidente, alguma coisa, pior ainda, né? Então vamos fazer o negócio certinho, pra gente não ter problema. Vamos ver aqui qual era a outra pergunta. Né, o prazo de expedição, né, de notificação, o rapaz perguntou para mim qual que era o prazo de expedição da notificação. A resolução 918, o prazo da expedição de notificação é de 30 dias, tá? A partir do momento que você foi parado no trânsito, o Detran tem 30 dias para expedir essa notificação. E aí o que eu digo para vocês, né? Super indico para vocês o seguinte: sempre vá no Detran e coloque em dia o endereço da CNH de vocês. Por quê? Porque quando você comete uma infração no trânsito, a notificação ela é enviada para o endereço da CNH, tá? E se você muda muito, ou muda, né? Ou você já mudou, quando você fez sua CNH, você tinha um endereço, agora é outro, a notificação ela vai para o endereço da sua CNH. E você pode não ter conhecimento disso, porque a notificação vai pelo correio, joga na caixinha, quem está morando na casa recebe, vê que não sai, ninguém joga fora. Entendeu? Mas o Detran consegue comprovar que ele expediu a notificação, mas você não recebeu. Entendeu? Então, por quê? Porque foi mandado para o endereço da sua CNH. Então, vá até um posto do Detran e leva um comprovante de endereço e atualiza o endereço da sua CNH. Para que se houver algum problema com a sua CNH, o Detran possa expedir para o seu endereço, tá? Para você não perder prazo e ter problema, né? Dalila, quando eu posso indicar um condutor? Você pode indicar um condutor, fazer uma indicação de condutor, imagina que você é lá o dono do Fusquinha azul, né? E aí você emprestou seu Fusquinha aí pro seu primo dar um rolê final de semana, né? Porque o Fusquinha agora tá na moda. Aí o seu primo foi dar um rolê com as meninas, né? E no final de semana, pá, fez uma multa lá na Afonso Pena. E aí ficou tudo certo, né? Ele não falou nada pra você, ele nem percebeu, tava tão impressionado com as meninas que nem percebeu. E aí fez lá uma multa, né? E aí chegou na sua casa a multa. Aí você fala, pois é, mas era domingo, eu tava até na igreja, né? E deixei você com Fusca. E você foi lá e fez uma multa lá na Afonso Pena, né? E era aquelas multas do radar. Não foi parado. Multa, indicação de condutor, sempre quando você não for parado. Porque quando você for parado no trânsito, o agente já indicou, né? O agente já falou quem que era que tava lá. Então não tem como indicar condutor. Indicar condutor é sempre situação onde a multa, onde você não é parado. Multa de radar, essas coisas. Eu tive uma cliente minha que ela levou uma multa porque o parente dela estava fazendo cavalinho de pau e o guarda pegou só a placa, não parou ele, pegou só a placa do carro e falou que ele estava fazendo manobra perigosa. Então aí você tem que fazer indicação de condutor. O que você vai fazer? Você vai pegar a CNH do seu primo, vai preencher o documento e vai mandar pro Detran.
Eu sempre faço com que os meus clientes procurem a pessoa, que a pessoa faça uma declaração de próprio punho, por escrito, assine e reconheça firme por verdadeiro no cartório. Que daí sim você dá parâmetro para que tanto o Detran quanto o juiz, porque a indicação de condutor ela pode ser feita judicialmente também, inclusive fora do prazo. Olha que coisa boa! Inclusive fora do prazo. A indicação de condutor feita judicialmente, ela pode ser feita fora do prazo. Ah, eu perdi o prazo. Tá, você faz a indicação de condutor e pede um liminar do juiz. E se você tiver um documento dessa pessoa dizendo que foi ela que fez a multa, a gente pode conseguir uma liminar, o juiz pode dar uma liminar e suspender essa autuação aí até que se resolva tudo e que a multa, né, que o seu primo fez lá no seu Fusquinha, vá para a CNH dele e não para a sua, tá? Indicação de condutor sempre que não houver abordagem, né? Não houve abordagem, aí você pode fazer indicação de condutor. Sempre, né, primando pela boa fé. Não vamos indicar condutor que não era, porque não pode, né? Quando é necessário enviar a notificação para o proprietário do veículo, isso a gente já respondeu, né? O proprietário do veículo, ele tem sim que ser notificado, como nós já falamos, porque ele é o proprietário, a multa é dele, né? E os pontos é de quem estava dirigindo. Então, os dois têm que receber a notificação. Um para se defender dos pontos e outro para se defender da multa. Din-din. Então, os dois têm que receber a notificação. Sob pena de nulidade, tá? Porque eles não podem ser punidos se eles não foram notificados para poder fazer a defesa deles, né? Eu posso fazer a pergunta aqui, né? Eu posso fazer um recurso para o Jari sem ter apresentado a defesa? Quando eu receber a penalidade? Sim, você pode fazer um recurso para o Jari. Inclusive, você pode fazer recurso para o Jari e você pode fazer o recurso para o Jari e até inovar, né? Se teve alguma coisa que você não colocou na defesa prévia, você pode colocar lá no seu recurso para o Jari, tá? Porque às vezes as pessoas pensam que ele queimou uma etapa, ele não pode passar para outra. Sim, você pode passar para outra. Se você não fez a defesa prévia e você está escutando hoje essa fala minha, que vai estar aí no YouTube, ou em algum recorte que você viu por aí, você fez a multa, ou alguém fez a multa lá por você no seu carro, aí você perdeu o prazo para defesa prévia. Perdi, já vou levar a multa, vou ficar suspenso mesmo. Não, você ainda pode fazer um recurso pro Jari. Gente, a autotutela é outra ferramenta bem interessante, né, que a gente pode fazer, porque muitas vezes existe um erro, né, eu vou falar desse erro pra gente poder encerrar. Eu tive um cliente meu que ele foi parado numa blitz da lei seca. E ele diz que ele não estava bêbado, né? Ele não estava bêbado, e aí, só que ele desceu e ele desacatou o agente, né? Eu acho horrível, não pode desacatar o agente. O agente, ele tá trabalhando, né? Ele tá fazendo o trabalho dele. Graças ao trabalho muito bem feito dos agentes, é que se evita muitos acidentes, né? Porque, como eu falei, o trânsito é vida. Então, se não tiver o Estado fiscalizando, né, haverá muito mais acidentes, muito mais pessoas vão morrer, muitas mais pessoas vão ficar dependentes do governo, na aposentadoria, vão ficar com problemas físicos. Então, assim, o trabalho do agente de trânsito é muito importante. Só que nesse caso dele, segundo o que foi relatado, ele mesmo relatou, ele desceu e ele ficou muito bravo com a gente por aquela abordagem, ele não gostou, e falou os desaforos, tal, e entrou em uma lá com o agente. O que o agente fez? O agente também, né, coitado, de certo, tava nervoso também na hora que tava trabalhando ali. O agente fez 2 autuações para ele. O agente autuou ele em 2 artigos, no 165 e no 165A, né? Então esse auto, ele é inconsistente, já nasce nulo, né? Porque ele fez 2 autuações para ele na mesma parada. Então, o 165 diz dirigir embriagado e o 165A diz que se recusar a fazer o teste do bafômetro, né? E ele autuou ele nos 2. Então, o que foi que aconteceu? Ou ele estava dirigindo embriagado, ele constatou e fez, ou ele não quis fazer e ele ficou na recusa, ou num ou no outro. Esse auto, ele é inconsistente. Inconsistente, por quê? Nem o agente sabia o que estava fazendo. O agente não sabia se o rapaz estava dirigindo embriagado ou se ele tinha recusado a fazer o teste do bafômetro. O agente também estava perdido,
Você entendeu? Então, assim, esse auto é inconsistente, porque nem o agente sabia o que estava acontecendo. Nesse caso, cabe uma autotutela. Você pode fazer um pedido de autotutela, dizer assim, o que é autotutela? É você fazer o pedido e dizer assim pro Detran, tá vendo, Detran? Ó, vocês estão equivocados. Nem você estava sabendo o que estava acontecendo lá na hora. Se ele estava embriagado ou se ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porque são duas coisas diferentes. Ou eu estou embriagado e para o agente dizer, Dalila, você estava embriagada, ele tem que fazer o teste do bafômetro, passar do limite do teste e ainda ele tem que dizer qual é o aparelho que ele estava usando, qual é o etilômetro que ele estava usando, para se dizer que foi eficaz. Foi eficaz, o etilômetro era esse, tá aprovado pelo Inmetro, ela soprou, deu o valor, né, que tinha que dar, então agente de trânsito, de que a Dalila estava embriagada. Aí, beleza. Agora, se eu disser assim, ela estava embriagada, mas ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. Tá, mas fundado em quê? Por aquelas características lá? Não, ele nem colocou característica. Então, aí cabe uma autotutela, porque é um erro grave. Né? O agente dizer que você está fazendo uma coisa quando nem ele consegue comprovar, né, do que estava acontecendo. Nesse caso, cabe a autotutela, que você pode fazer direto para o Detran. Então, assim, gente, é direito de trânsito. Eu sou apaixonada por direito de trânsito. Eu comecei a dirigir depois de mais velha, assim, não tinha 18 anos, tinha mais que 18 anos, que tinha uns 28 anos quando eu comecei a dirigir. Eu amo dirigir, eu amo o trânsito, eu amo direito de trânsito, né? Eu acho um negócio muito inteligente, eu acho que o Estado regulamenta muito bem isso. Porém, tanto os agentes de trânsito, o Detran e os agentes de trânsito, os agentes fiscalizadores do trânsito, como nós, né, que somos usuários do trânsito, nós temos que crescer nesse sentido. Nós temos que estudar direito de trânsito. Nós temos que viver o direito de trânsito. Nós temos que ver quantas mil pessoas morrem no trânsito todos os dias. Nós temos que ver quantas mil pessoas ficam sem pai ou sem mãe por causa do trânsito irregular. Nós temos que ver quantas pessoas perdem pernas. Agora, por exemplo, com a pandemia, nós tivemos milhares de pessoas que foram para entrega, né, para trabalhar como moto entregador, homens e mulheres, em função da pandemia, e que essas pessoas, por a pressa de entregar, por a pressa de ganhar dinheiro para sustentar as famílias, acabaram sofrendo acidente ficando sem uma perna. E aí ficando dependente do governo. E aí fica pior, porque ele passa a depender do governo para, né, manter ele e a família dele, né? Até que ele consiga descobrir um novo nicho aí que ele possa trabalhar. Então, assim, trânsito é vida. Trânsito é saúde, e é saúde física, saúde psicológica, né? É manter uma sociedade equilibrada, sadia, tranquila. É necessário falar de trânsito com as crianças, é necessário ensinar, assim, deixo para vocês como última mensagem dessa fala de hoje, é que hoje no trânsito você vê pessoas assim, de moto principalmente, furando o sinal com muita facilidade. Eles chegam, eles nem olham, eles chegam, tem gente que chega e passa, entendeu? Gente, olha o perigo, olha quantas crianças podem ficar sem pai, olha quantas crianças podem ficar sem a mãe. Você que é provedor de uma casa, né, que é provedor de um filho, não precisa ser vários não, esse filho depende de você. Você entendeu? Mas é filho só da minha esposa. É teu filho também. Você casou com ela, você assumiu a responsabilidade sobre essa criança. Ele é dependente de você. Então, assim, não faça isso, você pode perder sua vida. Você pode perder um membro e ficar limitado para viver. Sofrer um abalo psicológico, moral, né? Que você não precisava, porque você não soube se comportar dentro disso aqui. Olha aqui, nós temos aqui a motoquinha, né? Para os motoqueiros. Você não soube se comportar em cima de uma máquina dessa. Furou o sinal, exerceu uma velocidade maior do que a permitida. Então, assim, ser advogado de trânsito não quer dizer que eu vou defender o motorista em fazer qualquer coisa. Não, é fazer a coisa certa, tá? Ser motorista é fazer a coisa certa, é respeitar a lei de trânsito, é respeitar o agente na hora de uma parada para fiscalização, né? Ver ele como um ser humano que ele é, como um trabalhador que ele é. Da mesma forma o agente em relação a nós, que somos trabalhadores, pessoas que disputamos o trânsito. Então, assim, muito cuidado, gente. É o meu recado de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre direito de trânsito, vocês podem ir no meu Instagram, é Dalila Barbosa. Eu vou estar lá como Dalila Barbosa, tanto no Instagram como no Facebook.
E no TikTok, eu tenho algumas dicas de direito de trânsito no TikTok também. E assim, sempre para orientar tanto os colegas advogados como as pessoas que precisam dessa orientação, porque a advocacia também, gente, nós temos que usar a advocacia para ajudar a sociedade, né? Não é só para que nós possamos ganhar dinheiro para viver, mas que nós possamos levar conhecimento para a sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade realmente equilibrada, sadia, né? Nós temos que dividir esse conhecimento. Então, cuidado com o trânsito. Me procurem lá se precisarem de ajuda. O meu telefone para contato tá sempre lá, né? Que é 67 99208 8750. E eu espero vocês no próximo dia, na próxima vez que nós vamos ter alguém aqui falando sobre direito de família, né, que destoa do direito de trânsito, mas não deixa de ser porque todo pai de família disputa o trânsito para trabalhar. Tá bom? Beijo para vocês, tenham uma ótima semana. Tchau, tchau. Um, dois, três Web TV, a maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-matogrossense em destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais. Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua Web TV. www.123webtv.com.br